Fala pessoal, estamos de volta com o nosso curso de desenvolvimento para Android. E nesta aula específica, vamos trabalhar com o List View. Já trabalhamos com o List View com Kotlin, agora eu vou trabalhar o List View com Java. Então vamos lá criar um projeto. Eu vou explicar, obviamente, tudo sobre o List View, como ele funciona, o porquê das coisas. Vou dar aqui o nome de List View com Java. E, obviamente, vou escolher a linguagem Java aqui. Então, estamos aqui com o nosso projeto aberto. Vou primeiro, vou dar um zoom aqui na meu main activity. Deixa eu minimizar essa telinha de baixo. Vou apagar o Hello World. Então, o que eu vou fazer? Aqui no Activity Underline Main, eu vou colocar simplesmente o meu List View. Então, eu vou em Container. Desculpa, Container não. Legacy List View. Vou arrastar o List View aqui para o centro. Beleza. Vai ficar bacana assim, ó, bonitão. Vou clicar aqui na nossa queridíssima Infer Constraints, na varinha mágica, para ele ligar os nossos pontos e ficar bonitinho. Reparem que o List View, ele vem com um ID aqui escrito Dynamic. Vamos mudar esse, vou chamar só de List View mesmo. Né? Eu tenho um ID que eu possa reconhecer mais pra frente. Né? Deixar ele assim, ó, bonitinho, pronto para que a gente possa utilizar. Então, ok, ó. Tem aqui o meu List View, né? Certinho aqui na minha tela. Repara que ele tem, ó, essa estrutura, ó, item 1, subitem 1, item 2, subitem 2. Ele dá um preview, ele dá uma ideia para você, ó, você pode montar o seu layout assim. Só que o que acontece aqui, pessoal? Isso aqui é uma lista, tá? Assim como nós vimos lá no Spinner, toda lista precisa, obrigatoriamente, de ter algum tipo, né? Algum tipo de estrutura que você possa utilizar, ou melhor, de algum tipo de layout que você possa utilizar para cada um dos itens que sejam exibidos. Então, nessa nossa tela que nós vamos produzir, vai ser um cadastro de um jogo, então uma lista de jogos. E essa lista de jogos vai ter o nome do jogo e a plataforma dele. Então, vou vir aqui em Layout, ó, clicar com o botão direito, New, Layout Resource File. E vou chamar de jogo underline linha. Aí dentro desse layout eu vou fazer assim, ó, para ficar razoável, para ficar interessante, eu vou colocar, vou fazer igual eu fiz no Kotlin, eu vou jogar aqui um card view aqui na tela, ó, vai ficar mais ou menos aqui. Quando você tentar incluir o card view, ele vai dar essa mensagem pedindo para você adicionar as dependências ao projeto do card view. Você dá um OK, ele vai fazer os downloads necessários e inserir o card view para você. Aí o card view, ó, vai ficar meio bugado. Eu vou tentar fechar aqui, abrir de novo. Bom, continua bugado. Às vezes vai acontecer isso com o card view. Não tem problema. Ó. O que nós vamos fazer? Ó? Aqui na largura, eu vou deixar a largura assim mesmo e a altura eu vou deixar ela fixa, ó, com 55 dp. A altura fixa. O constraint layout eu vou deixar com uma altura fixa também, ó, de 55 não, vou deixar uma altura fixa de 60 dp. Aí o card view, ó, eu vou pegar aqui o meu card view, ele tá com 55, eu vou clicar aqui, ó, na minha queridíssima varinha mágica, no Infer Constraints. Vou deixar aqui, ó, a altura 0, não, deixar aqui a altura 2. A parte de baixo também com 2. Então, 55 no card view, 60 no constraint layout. Dentro do card view, eu vou colocar um linear layout, ó, colocar ele aqui dentro.
Aí dentro do linear layout eu vou colocar 2 text view, ó. Vou usar pela própria árvore que fica mais fácil. Aí o primeiro, ó. O primeiro eu vou deixar com o ID de nome e o segundo com o ID de plataforma. Então qual é a ideia? Antes de mais nada, deixa eu pegar aqui meu card view, ó. Eu vou deixar ele com corner de 12 e sem elevação dessa vez. Eu não tô gostando muito de como tá ficando a elevação. Deixa eu abrir de novo para ele renderizar, tá com esse bug. Ó lá, beleza, ó só, o card view ficou bacana. Aí aqui o linear layout, ó, eu vou vir aqui nas propriedades e vou dar um padding nele de 5 dp, tá bom. Ó, fica bacana. Vai ficar melhor posicionado o meu linear layout. Aí o card view, ó, tá fazendo a curvinha ali. Só que o card view ele tá com muita margem aqui, ó. Vou colocar aqui assim 0 e aqui também 0. Não, vou deixar assim mesmo. Vai ficar bonito assim. Vou colocar uma elevação assim no card view, vai. Vamos colocar aqui 10 de elevação. Vai ficar com uma sombrinha ali no card view. Deixa eu ver se ele fica aqui. Bom, não fica, enfim. Eu acho que tá bom assim o layout. Então qual é a ideia? Eu vou precisar de um adapter específico para o meu cadastro de jogos, para minha classe jogos. E aí para cada item dessa minha lista, ele vai aplicar esse layout com o card view, tudo bonitinho. Então vamos trabalhar nisso. Primeira coisa que nós precisamos é ter uma classe que represente esse cadastro. Então eu tenho aqui, ó, o nome e plataforma. Então eu vou criar uma classe em Java chamada jogo, por exemplo. E essa classe precisa ter esses dois atributos: nome, que vai ser uma string, e a plataforma, que também vai ser uma string. Tá? Forma. Daí, como é um método em Java, né? O que é ideal? Ideal não, o que você precisa? Precisa dos set e getter. Então você vai apertar Alt, Insert, e vem aqui, ó, Get Setter, escolhe tanto o nome como plataforma. O Android Studio vai criar o Get Set para você. E também é bom você ter os construtores, né? Então você vai apertar Alt, Insert, vem em construtor e coloca os dois parâmetros, ó. Aí você vai ter mais facilidade para instanciar essa classe depois. Isso é o primeiro ponto. Então tenho aqui a minha classe. Segundo ponto, eu preciso de um adapter. Preciso ter um adapter para utilizar aqui na minha aplicação. Se eu não tiver um adapter, não vai ser possível utilizar esse meu list view. O adapter é que faz literalmente a adaptação, né, da sua listagem para que ela seja exibida corretamente no seu list view. Então vamos criar um adapter também. Tá? É necessário criar esse adapter. Então vou vir aqui, uma nova classe Java, vou chamar assim jogo adapter. O adapter ele vai estender de base adapter. Tá? Ele vai estender de base adapter. Ele vai ficar com essa lâmpada aqui do lado. Você vai lá em Implement Methods. Ele já vai vir aqui para implementar todos os métodos. Só clicar em OK. Nossa, acabou de sair o update do Android Studio. Exatamente nesse momento. Incrível, né? Depois eu vou fazer esse update aqui. Até coloco aí para vocês como é importante, até para falar um pouquinho sobre a importância depois de manter o Android Studio sempre atualizado. Bom, voltando aqui. Então, ó, ele cria esses métodos, ó, e eles já vêm previamente preenchidos. Então, você tem o getCount, o getItem, getItemID e o getView.
Qual que é a ideia? O Android Studio, o Android, ele precisa saber a quantidade de itens que tem na sua listagem. Então, quem vai fazer isso é o getCount. Por que ele vai fazer isso? Porque para cada item que você tiver, ele vai executar N vezes, vai executar uma vez para cada item, o método getView. Tanto ó, que ele tem até uma função, um parâmetro aqui, ó, do tipo inteiro, que chama position. Ou seja, para cada item que você receber, né, para cada item da sua listagem, vai passar aqui nessa variável position, vai passar pela position, e aí você preenche os dados daquele item na sua listagem. Na hora que eu implementar o código, isso vai ficar mais claro. Depois compara o tamanho desses códigos com Kotlin. Esse código aqui, por exemplo, né, em Kotlin era só uma linha. Né, acho que 2 linhas no máximo em Kotlin, porque eu quebrei por causa do zoom. E aqui, olha a quantidade de linhas que nós temos. Então eu vou lá para o MainActivity. Desculpa, para o Adapter. Então aqui no Adapter, ó, eu preciso também criar algumas variáveis aqui de controle. A primeira dela vai ser do tipo context, que vai ser o contexto. Né? Todo adapter precisa saber do contexto, em que tela está sendo executado. Então eu vou pegar aqui o meu contexto. Eu também preciso da minha lista de jogos. Eu vou criar aqui num ArrayList de jogo, vou chamar de itens, que eu acho que fica melhor. E ele vai ficar aqui, ó, com essas duas propriedades no mínimo. O que eu preciso também? De um construtor. Então vou apertar aqui, ó, Ctrl Insert, construtor, e eu vou ter contexto e lista de dados. Então beleza, ó, aqui já está bacana. Então, ó, se eu já tenho a minha lista, assim que for instanciada essa classe, né, eu já vou passar a lista de itens. Se eu já vou passar a lista de itens, então o getCount está resolvido. Ó. É a lista de itens.size, o tamanho da lista. Bacana. O getItem. Então, quando eu tiver a posição de um item, basta eu ir na minha lista e pegar a posição dele. Ó. Então, dou um getPosition. O item ID. O item ID, vamos tratar ele sempre como sendo a própria posição do objeto. Então, a posição dele vai ser o ID dele. Tá? Isso só para simplificar aqui o nosso trabalho. Então, esses 3 primeiros métodos, nós resolvemos eles super fácil. Por que nós precisamos dele? Porque durante esse for, que eu estiver aqui pegando o getView, nós vamos passar várias vezes por ali, pegando os respectivos itens da nossa tela. Beleza, entramos aqui nesse método. O que nós vamos precisar? Primeiro, de um objeto do tipo inflator. O inflator tem aqui o nosso layout inflator, vai ser do tipo inflator. E ele tem um construtor que você pega esse construtor a partir de algumas coisas. Então você pode vir aqui, por exemplo, e pegar o construtor a partir do contexto. Então, ó, construtor from. From o quê? From context. Você está recebendo o contexto já lá no construtor. Aí, a partir do contexto, você pode falar, ó, inflate, e falar para ele, ó. Então, eu estou na minha tela no MainActivity aberto. Meu MainActivity está aberto aqui com o meu ListView. Qual que é o contexto? É o MainActivity. Dentro do MainActivity, lá no ListView, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o layout que eu acabei de criar, porque eu quero que o ListView tenha esse layout para cada item. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou falar para ele, ó, tem lá um layout que eu acabei de fazer, que está em r.layout, e o nome dele é jogo linha. Usa esse cara. Beleza, ele vai usar esse cara. O segundo parâmetro vai ser sempre esse parent aqui, que é do tipo viewGroup. Ele basicamente, ele carrega junto com ele tudo que existe dentro da sua tela. É só um parâmetro que o próprio método de inflate precisa para se organizar, para ele saber onde que vai criar os componentes, os itens. E o último parâmetro sempre false, para não anexar ao root. Tá? Nós não podemos anexar isso ao root. Ele está reclamando aqui, pedindo para mudar a variável para tipo view. Não tem problema, deixa aqui a variável como view.
Até pensando melhor, a gente poderia até aproveitar a variável convertView, mas enfim, pode deixar nesse formato mesmo, tá? Não tem problema. E beleza, ó, a partir desse momento eu tenho essa variável, então eu vou até mudar o nome, né? Eu vou deixar como inflator mesmo. Bom, vou deixar a variável com o nome de inflator, não tem problema. É que ela vai ficar só um pouquinho estranhozinho depois, mas ok, não tem problema. O que eu preciso agora? Eu tenho dois text views aqui, né? Eu vou fazer o quê? Então, pensa o seguinte, ó, eu tô em loop isso daqui. Esse método aqui tá em loop, o getView. Aí ele tá lá, o primeiro item. Vai lá um jogo, por exemplo, Halo. Halo da Microsoft. Então eu quero que venha impresso aqui, ó, Halo, Microsoft. Para que isso aconteça, eu preciso instanciar esses dois text views. Então eu vou pegar aqui o primeiro, ó, o nome do jogo, por exemplo. Text view txt nome, vai. Por exemplo, txt nome. Então eu preciso usar o find view by id, né? Ó. Só que o find view by id, ó, não existe nesse contexto. Find view by id. Em que contexto que ele existe? No contexto do inflator, ó. No inflator ele existe. Ops. No inflator find view by id. Nesse contexto ele existe. E aí você pega r.id.nome, se eu não me engano eu deixei. E a mesma coisa você vai fazer para a plataforma. Então eu vou vir aqui, ó, vou deixar txt plataforma. Então já consegui instanciar os dois text views do atual position. Bom, aí eu quero colocar o texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha lista de itens, né? Aí tem duas formas de fazer isso, né? Eu posso pegar aqui direto, ó, pelo position, ou então usar o método que ele criou ali, né? O getItem, passando o position, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que a única coisa é que aqui eu tenho que fazer um cast, né? Aí ele fica meio zoado. Vai ficar assim, ó, jogo. Aí aqui eu consigo pegar, por exemplo, o nome do jogo. Aí você decide como você prefere fazer. Eu prefiro fazer assim, ó, itens.get. Aí aqui dentro já tem o objeto certinho já. Não fica fazendo casting nem nada, eu acho que fica mais organizado. Só passo o position. Aí eu consigo, ó, txt nome.set text, passo para ele position.getNome. Aí a mesma coisa eu vou fazer para a plataforma, sendo que não é getNome, é getPlataforma. Feito isso, está quase pronto. O que eu preciso fazer? Aliás, o que muita gente vai acabar fazendo? Esqueceram disso daqui, ó, do return. Você tem que retornar uma variável do tipo view, ó. Se você deixar o null, que vem como default, não vai funcionar. Pronto, ó, nosso adapter está finalizado. Se você comparar lá com o adapter em Kotlin, se eu não me engano, em Kotlin, ele estava dando 34 linhas. Aqui deu 46 linhas. Então tá dando 12 linhas a mais de código só em Java. Esses aqui, ó, no Kotlin, eu acho que está praticamente igual. Acho que a diferença é justamente aqui, ó, os parâmetros e o construtor. Essa parte aqui principal nós não precisávamos fazer no Kotlin. O resto aqui, pelo que eu me lembre, tudo tem também lá dentro do Kotlin. Tá? Então beleza. Conseguiu montar isso daqui. Eu acho que ficou bacana esse adapter. Dá para você reaproveitar ele para muita coisa. E vamos lá utilizar ele agora no MainActivity, né? É o que a gente precisa. Então, na minha tela, eu tenho o meu list view. Vou chamar ele aqui de lista. E eu também vou precisar de um array list. Vou colocar assim, array list de jogo. Tá? Chamado de itens. Vou chamar ele de itens para ficar padronizado. E eu também preciso do meu adapter. Então tem aqui o jogo. Opa, jogo. Nossa, eu chamei de joga adapter. Deixa eu corrigir isso.
Então eu vou vir aqui nele, ó, jogo adapter, refactor, rename, colocar como jogo adapter. Beleza, jogo adapter fica fácil. Aí aqui, ó, jogo adapter. E aí eu vou instanciar os 3 carinhas aqui, ó. A lista, vou usar o find view by id nela. r.id. Acho que eu chamei de list view, né? Isso. A lista de jogos. Então minha lista de jogos, ela vai ser um new array list de jogo. E dentro desses itens eu vou adicionar um new jogo. Aí eu passo aqui, por exemplo, Halo My Xbox. Itens.add new jogo Halo God of War PlayStation. Itens.add new jogo Pokémon Nintendo. Pronto. Na verdade, Nintendo Switch. Pronto. Ou só Nintendo mesmo, não teria problema. Enfim. Então eu tenho minha lista de dados aqui criada, bonitinha. O que eu vou fazer agora? Também preciso de instanciar aqui o meu adapter. Ó, faltou chamar ele aqui de adapter. O meu adapter eu também vou instanciar ele. Eu venho aqui assim, ó, adapter igual a new jogo adapter. O jogo adapter ele precisa do primeiro parâmetro, onde eu vou passar aqui o mainActivity.dis, que é o meu contexto, e o segundo parâmetro é a minha lista de itens. Pronto. O que ele vai fazer? Vai percorrer esses 3 itens da lista. Para cada um deles, ele vai fazer as instâncias bonitinhas, adotar esse layout para cada um deles e exibir esse layout nessa minha lista, nesse meu list view que eu coloquei no meu Activity Main. É isso que ele vai fazer. Só que vai chegar nesse ponto, depois de fazer tanta coisa, muita gente vai esquecer e vai parar aqui. Não para aqui. Você tem que vir aqui no seu list view ainda, ó, falar para ele, ó, list view, esse aqui é o adapter que eu criei para você. Tá? Obviamente, isso é algo óbvio que você tem que fazer. Não adianta você instanciar a variável e não fazer nada com ela. Tá? Então, isso tudo foi só para mostrar a nossa listagem. O mesmo exemplo que nós montamos lá no Kotlin. Repararam no Kotlin que parece que não tem menos linhas aqui no nosso mainActivity, né? É quase a mesma quantidade de linhas. Só que, por exemplo, as palavras new a gente não usa no Kotlin. Dá uma diferença ainda de tamanho de código. Olha lá como ficou bonito. Meio feinho, né? Mas tá beleza. Então, quando você clicar, ele vai pegar o clique. Então, bonitinho. O card não pega muito clique, né? Quem pega mais o clique automático é o list view, a animaçãozinha de clique. Mas beleza, ficou bonito. Vamos pegar o clique. Então, quando tiver o clique, eu quero imprimir um toast com a informação, com o nome do jogo que foi clicado. Por exemplo, clicar em Halo, vai aparecer aqui, ó, Halo. God of War, God of War. Tá? Vamos fazer aqui o Session Click Listener. Diferente lá do que nós fizemos no Spinner, aqui eu tenho um outro método. Lá eu usei o Selected. Aqui eu não tenho Selected, eu tenho o clique no item em si. Então eu vou pegar aqui a lista, ó, fazer assim, ó, lista.setOnClick item listener. Set on item click listener. Vou colocar assim, ó, new on item click listener, vou dar um enter. E ele vai implementar aqui o método para mim, ó. Aí aqui dentro é bem parecido mesmo com o que eu tinha lá no Spinner.
eu vou receber o grupo de itens, o próprio componente e a posição clicada. Essa é a informação mais importante que nós precisamos. Então, para criar o toast, ó, vou vir aqui, né, make create a new toast. Aí eu tenho aqui a mensagem para poder exibir. Bom, eu tenho minha lista de itens. Como o componente ele respeita a ordem dos nossos itens, basta eu vir aqui no meu item, ó, na minha lista de itens, e pegar a minha posição. Aí eu posso simplesmente vir aqui, ó, e dar um get nome para exibir o nome que foi clicado. Aí você consegue recuperar cada um dos itens que foram clicados. Então, quando clicar, Halo, cliquei de novo, Gears of War, cliquei de novo, Pokémon. Além do onClick, nós também temos o Set on Long Click Listener. No On Long Click Listener, geralmente, o que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer... Opa! Implementei o método errado, é Set on Item Long Click Listener. Set on Item Long Click Listener. New on Item Long Click Listener. Veja que a identidade do método é basicamente a mesma, né? Recebe o parent, o view e o position. A única coisa diferente é que ele tem esse return false aqui, próprio aí do método. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, vou criar também um toast, mas só para diferenciar, eu vou copiar exatamente esse toast. Eu vou colocar aqui na frente, ó, escrito assim, ó, long, para vocês verem quanto tempo demora para aparecer. Mais para frente, nós não vamos exibir um toast, né? Nós vamos exibir um menu de contexto, por exemplo, quando ele clicar e segurar aqui, ó, exibir um menu assim, excluir e editar, algo nesse sentido, né? Por enquanto, vale apenas a gente fazer uma mensagenzinha para pegar o clique e o long click. Então, ó, o clique no Halo. É o long click agora também, ó. Vou clicar e segurar. Aí ele aparece. Long Halo. Long God of War. Se você soltar, ele vai dar o clique, né? E por aí vai. Tá ok, pessoal? Era só isso que eu queria mostrar pra vocês. Ah, mas por que quando você solta, ele dá o clique depois? Bom, é por causa da ação, né? Como uma ação está ocorrendo. Quando a gente abrir aqui o menu de contexto para escolher a opção, por exemplo, editar ou excluir, isso não vai mais ocorrer, tá? É como exibir a mensagem não é algo padrão do onLongClick. É por isso dá esse bugzinho aqui visual. Mas fiquem tranquilos que quando a gente implementar o código completo de algo que use o ListView, vai ficar bacana. Eu acho que vocês vão entender bem. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Valeu e até a próxima.